Para representar os acadêmicos, o nosso decano, o professor Ailton Rocha Bermudes, que será também o orador da noite. A Vânia está me avisando aqui que ela é a secretária de Ação Social, a cidadania Bíblia, está afastada. Eu troco tudo, mas o fim é sempre o mesmo, né? Muito bem, então com a mesa composta, nós vamos convidar agora o acadêmico, o empossando, Ítalo Francisco Campos, que será acompanhado, né, ao plenário por dois acadêmicos, a professora Esther Abreu Vieira de Oliveira e o professor Gabriel Augusto Melo do Itempim. Por favor. Eu peço a todos que, de pé, recebam o papel acadêmico com a salva de palmas. Pedimos ao Ítalo para ficar junto com os parentes do Orlando Moraes aqui na primeira cadeira, por favor. Ainda de pé, vamos todos dar início à cerimônia com o canto ao hino nacional. Excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Paulo Arruda, excelentíssimo senhor vice-governador Lelo Coimbra,
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça, Dr. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Excelentíssima senhora Presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Maria Helena, autoridades presentes, senhora representante da Academia Feminina de Letras, senhor representante da Academia dos Novos, membros da família do nosso saudoso e querido Ormando Moraes, que estão aqui hoje representados por quase todos os seus filhos e pela sua viúva. Senhor desembargador Hélio Alberto Vasconcelos, senhora representante da Prefeitura Municipal de Vitória, secretária Vânia Malheiros, distintas autoridades, senhoras, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Alceu Amoroso Lima, o grande Tristão de Ataíde, um dos maiores ensaístas que iluminaram o ambiente cultural do Brasil, liderou a mais significativa corrente do nosso pensamento, e sua influência na cátedra e sobretudo no jornal conferiu-lhe uma autoridade reconhecida e respeitada, mesmo nas horas mais sombrias de nossa história recente. Seu lugar, aureolado de mérito altíssimo, não foi preenchido até hoje. Esta lembrança, que parece estar numa hora e num lugar inoportunos, é uma homenagem de quem tanto o admirou e admira, e na sua adolescência, mocidade pela vida afora, se abeberou em suas sempre lúcidas lições. Recordo agora e trago para a douta assistência uma passagem sua tirada do segundo volume de seus estudos. Diz ele: certo escritor oriental narrou um dia uma espécie de parábola. No meio da mata virgem, depara-se com uma admirável catarata. Chega um hindu e, contemplando aquela maravilha, mergulha em meditações tão transcendentes que se esquece de olhar para a cascata. Chega um chinês e, tão encantado se sente, que vai logo procurar os amigos para, em companhia deles, melhor apreciar a beleza das águas. Chega por fim um ocidental e logo exclama: ah, mas que pena, uma força dessas aqui desaproveitada. Quantos cavalos vapor não daria? E Tristão de Ataíde comenta: julgo que nenhum leitor, imitando nosso compatriota ocidental, acredite ainda na inutilidade das coisas aparentemente inúteis. Nestes dias de espesso e omnímodo materialismo, em que todos os setores da sociedade cultivam o empirismo mesclado de hedonismo, pode parecer a muitos ingenuidade e falta de sintonia com os valores atuais, que ainda haja um grupo como este, que se ocupe com assuntos do espírito, com a arte e com a poesia. Entretanto, existe, felizmente, agora e para o bem da humanidade, sempre existirá quem se dedique a coisas da inteligência aparentemente desprovidas de interesse, mas que, em verdade, são o substrato para as forças que impulsionam a civilização, tornando o homem mais humano, mais espiritual, mais autêntico, mais ele mesmo. Cervantes escreveu com argúcia e verve, como sempre: cada um é como Deus o fez, mas alguns são ainda piores. A arte é parte essencial da vida do homem. O indivíduo mais bronco, mais materializado, sempre guardará um cantinho de sua alma para sentir e admirar aspectos da natureza, uma flor,
um recorte de paisagem, o canto de um pássaro, o despenhar de uma cachoeira, a magia de um pôr do sol, o sorriso de uma criança, os sentimentos de amor que agasalha dentro de si. Buffon, o inigualável naturalista francês, esculpiu em sua história natural o inefável estado de espírito, o assombro do primeiro homem, quando pela primeira vez abriu os olhos e quase desmaiou, fascinado pelo espetáculo das maravilhas que se estendia diante dele. Podemos dizer que então nasceu a arte. Os gregos encontraram logo em seu miraculoso poder de criação os nomes das entidades que inspiraram e presidiram as artes e que denominaram musas, em número de 9. Polímnia e Hérates presidiam a poesia do amor, e Calíope a epopeia, como a invoca o nosso grande Camões no começo dos Lusíadas. Agora tu, Calíope, me ensina. Ouve-se com frequência a indagação: para que serve a poesia? Das muitas respostas, desnecessárias embora, podemos considerar esta de José Paulo Paes, grande erudito, poeta e tradutor, numa entrevista à revista Veja, em abril de 1996. Aspas. Não se deve atribuir funções à poesia. Ela existe, basta, como a vida existe e basta. Este é, aliás, o encanto da poesia. É uma coisa absolutamente inútil, tanto quanto um passarinho, uma borboleta. Mas a poesia ajuda a fluir a vida. Já se disse que o poeta deve ver o mundo como se tivesse acabado de nascer. Deve ver o mundo como uma perene novidade, entender que as coisas nunca envelhecem. O que envelhece é o olhar sobre as coisas. As crianças entendem com uma facilidade isso, porque tudo para elas é naturalmente uma novidade. Mas a gente pode ter uma outra visão da poesia, como um admirável poeta alagoano que foi Jorge de Lima. 20 séculos de revolução e ainda a fome do pão que é poesia. Quando tento saciá-la, tento em vão. É meu ritmo perene, noite e dia. Ítalo Campos traz a sua valiosa contribuição não para saciar essa fome de poesia, fome insaciável, gostosa de sentir, mais gostosa ainda de tentar saciá-la. Bendita gula que não é pecado, é virtude e alta virtude, que se descedenta no Cântico dos Cânticos, em Homero, em Virgílio, em Camões, em Castro Alves, em Cecília Meirelles, nos poetas sertanejos, em Ítalo Campos, nas crônicas do Rubem Braga, em tantos dentre nós que enriquecem e embelezam a nossa seara poética. A abrangência da poesia é ilimitada como a vida. Foi assim que a sentiu Fernando Pessoa em O Guardador de Rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e com a boca. A Academia Espírito Santense de Letras se reúne festiva e jubilosa para receber Ítalo Campos, intelectual atento e exímio poeta, que a opulenta com sua obra já copiosa e seu amor pela cultura, como nos mostra nesse seu esforço biográfico que ele mesmo nos ofereceu, valorizado, portanto, com um tom de autenticidade. Com minúcia e verve, anotou ele, aspas, nasci em Uruaçu, no mês de julho, de 7 meses, teimoso e elétrico, não me aguentava no ventre de uma mãe moça de apenas 15 para 16 anos. Assim, vim ao mundo com a pressa de quem quer ver logo a coisa. O pai, o ainda estudante de direito, vinha com a jovem esposa passar as férias escolares na cidade natal, a distante Uruaçu, no norte de Goiás, a 300 quilômetros de Goiânia. Vencidos a caminhão, pau de arara, e do lombo de camaradas e cansados cavalos e burros. Tão diferente da Uruaçu de hoje, com a rodovia Brasília-Belém cortando a seu meio e o lago da barragem Serra da Mesa,
maior espelho de água doce das Américas, banhando as suas ruas e as molecadas. Minha infância, continua ele, foi ali, entre Jegues e Pequis, ao som de rezas e ladainhas, para a padroeira Nossa Senhora Santana e para Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da família. Tive as primeiras letras no Colégio das Irmãs, tendo como professores o duro padre espanhol Eusébio Lequer, com as aulas de matemática e palmatória, e meu doce pai, com aulas de português, francês, inglês e outras matérias. Alguma consciência social já despertara em mim, bem jovem, do contato com os parentes que pertenciam ao Partido Comunista Brasileiro, recebi. Com os poceiros que, liderados por José Porfírio, frequentaram a minha casa até conseguir a doação de 800 alqueires de terra, pertencentes a meu pai. Nesta época, João Goulart tinha em Uruaçu seu sítiozinho para repouso e era a pessoa querida da cidade. Quando veio o golpe chamado de Revolução de 64, o sítiozinho virou campo de concentração do exército e fez dos pobres tios do partidão e outras pessoas da cidade sofrerem tortura e constrangimento jamais imaginados por aquela gente simples e trabalhadora. Terror e o medo se instalaram na região. Caminhões de soldados trafegavam pela Belém Brasília e os rumores se espalhavam. Iriam para Trombas e Formoso, iriam para o Araguaia, exterminar os camponeses de cá e de lá. Período infernal, angustiante e aterrorizador, que marcou bastante o poeta. Em Goiânia, no Colégio Municipal, começo a minha participação no grupo de teatro amador, com a peça de cunho revolucionário chamado Veredas da Salvação. O segundo grau, fiz os 2 primeiros anos no Colégio Estadual, o famoso e antigo colégio onde meu pai estudara, o Liceu de Goiânia. Começando pela banda marcial, minha inserção na escola foi marcante. Era inevitável o envolvimento com a política secularista, através do chamado Grêmio. Na condição de um dos diretores do Grêmio, liderei um movimento grevista que teve bastante repercussão e mobilizou os 4.000 alunos que tinha aquele colégio nesses 3 turnos. Nesta época, fui recrutado para o PCB. Depois, preso pelo Exército por incitar a ordem pública. A partir daí, a vida pessoal é conturbada por temor às ameaças e à integridade física. Notícias e mais notícias de prisões. Goiânia fica insuportável. Penso em morar no Rio, junto com outros goianos, mas não me adapto. E então surge a chance de ir para Belo Horizonte e ficar morando num colégio de padres alemães. O famoso e exuberante Colégio Arnaldo, isento de qualquer suspeita. Assim, em março de 1969, salto de marinha de papelão na rodoviária de Belo Horizonte, nas Alterosas. Outra importante página de minha vida se inicia. Protegido que me sentia no Colégio Arnaldo e pelos padres, assumi, sem maiores dúvidas, a coordenação do diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas, hoje Lucas Machado. No início de julho daquele ano, indo ao TCE da Universidade Federal para estabelecer um convênio, sou pego numa batida do DOPS, detido e interrogado até a manhã seguinte, e só liberado depois com o aval do padre Paulo Alemão, um pouco mais progressista, que garantia aos policiais que eu era um insuspeito futuro padre. Não quis mais militância política ou partidária, no sentido estrito do termo. Fui fazendo um caminho chamado alternativo,
próximo ao estilo hippie, incluindo sobrevivência com artesanato, participando do grupo folclórico afro-brasileiro, o Panigé, e depois do grupo de balé Transforma. Enquanto isso, a escolha do curso de psicologia como caminho para a psicanálise causava outro grande sofrimento devido ao embate acadêmico que se verificava entre os behavioristas e os psicanalistas, com vantagem política para os primeiros. Foi muito difícil aguentar esse período, e só as relações com outros departamentos, como de filosofia, sociologia e história, todos localizados na FAFIC, forneceram o alento e a esperança necessária para suportar aquele percurso. Ao mesmo tempo, e na FAFIC, é na FAFIC que se encontra a resistência discreta e de pequenos grupos ao establishment, à ditadura. Ali conheço Foucault, Georges de la Passade, Pierre Fédidard e outros intelectuais franceses trazidos pelo parisiense, pelo persistente professor Célio Garcia, que havia morado na França e tentava um contratempo à tentativa de hegemonia do behaviorismo. Ali vivi as maravilhosas noites no bar Stage Door do Teatro Maria. É nesta época, após rápida decisão, ainda estudante do terceiro ano, que me caso com a recente namorada, a caratinguense psicóloga Marília de Castro, com quem terei tempos depois já em Vitória, em As Duas Pérolas, Ana Carolina e Maíra, e com quem vivi 30 anos. Em tão pouco tempo fiz em Belo Horizonte minha cabeça e amizades profundas na faculdade e fora dela. Devo muito de minha formação intelectual à minha inesquecível passagem por Minas Gerais. Ali tenho também meu time do coração, o famoso Atlético Mineiro, o Galo. Minha vinda para Vitória se deu em dezembro de 1975, por uma coincidência entre o convite do Dr. Paulo Bonatis como diretor do Hospital Adalto Botelho e por uma seleção feita com aprovação do INSS do bairro Padre Eustáquio em Belo Horizonte para a mesma função. Aqui fui recebido junto com a minha esposa, na época a Marília, pelos amigos Rogério Medeiros e Bete Madeira, em nome de Miriam Leitão, que nos hospedaria nos primeiros dias. O aconchego da acolhida, a beleza da cidade, o cheiro característico da cidade e de sua maresia permanecem comigo como lembranças profundas e positivas desta terra. Menos de 30 dias depois, já eu estava em página inteira de A Tribuna, discorrendo sobre o trabalho de psiquiatria comunitária que vim junto com outros colegas implantar em um anexo do Hospital Adalto Botelho. A maior parte da minha vida vivi neste estado e nesta cidade que amo. Sou cidadão espírito santense e vitoriense, com maior orgulho. Estou identificado com o seu povo, com a sua geografia e com a sua vida cultural e social. Mas o meu interesse pela cultura incluiu nele todos os outros interesses, desde o Uruaçu, Goiás, as festas religiosas, mesmo as da Semana Santa, que despertaram um interesse não só místico, mas especialmente intelectual, não me satisfazendo as explicações superficiais sobre determinado ritual ou fato religioso.